Os seres humanos, comparando com a grandiosidade de Jeová Deus, eles são seres ínfimos, ou seja, quase que insignificantes. Mas, por incrível que pareça, ainda assim, Jeová é um Deus leal. Geralmente, quando Jeová observa um ser humano obediente, fiel e reto, Jeová é capaz de fazer coisas extraordinárias a favor desse ser humano. Nesse discurso, nós vamos falar exatamente o que Jeová fez com Davi. Lá no passado, nos tempos bíblicos, existia um servo de Jeová fiel que servia como rei de Israel. Por causa da sua retidão, por causa do seu modo de vida exemplar, Jeová olhou a Davi com favor, apesar dele ser uma pessoa extremamente insignificante, e Jeová decidiu fazer um pacto com Davi. Nesse discurso, nós vamos aprender que pacto foi esse que Jeová Deus fez com Davi. Vamos aprender também como é que esse pacto se cumpriu e, por outro lado, como é que nós, até hoje, somos afetados e beneficiados pelo pacto que Jeová Deus fez por Davi. Então, que pacto foi esse que nosso Senhor, Jeová Deus, fez com Davi, apesar dele ser um homem insignificante? Abra sua Bíblia, por favor, e nós vamos ver que pacto foi esse no livro de 2 Samuel. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo número 7 e os versículos 11 ao 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 ao 12. Que pacto Jeová fez com Davi? Desde o dia em que designei juízes sobre o meu povo de Israel, vou dar-te descanso de todos os teus inimigos. Além disso, Jeová diz-te que Jeová edificará uma casa para ti. Quando chegar o fim dos teus dias e descansares com os teus antepassados, farei surgir o teu descendente, o teu próprio filho, e estabelecerei firmemente o seu reino. Bem, irmãos, antes de falarmos que pacto Jeová fez com Davi, é importante esclarecermos que a palavra pacto significa acordo. Que acordo Jeová Deus fez com Davi? O versículo número 12 mostra que Jeová disse que poderia fazer surgir um descendente da linhagem de Davi. E por outro lado, esse descendente poderia estabelecer firmemente o seu reino. Ou seja, esse próprio descendente teria um reinado que nunca teria fim. É interessante quando nós olhamos nesse pacto ou nesse acordo que Jeová fez com Davi. Porque, como dissemos no início, Davi era apenas um ser humano, uma pessoa insignificante, porém, ele esforçava-se bastante a fazer a vontade de Jeová, a viver de acordo com os padrões de Jeová da época. Por conta disso, Jeová disse: ok, já que você tem se mostrado leal a mim, então eu vou fazer com que da tua linhagem surja um descendente. Mas talvez a pergunta é, que descendente era esse e por que Jeová estava a fazer esse pacto com Davi? O livro de Hebreus, capítulo número 1, versículos número 5, explica que descendente era aquele. Eu convido, por favor, todos os irmãos a acompanharem a leitura do livro de Hebreus, capítulo número 1, versículos número 5, e vamos tentar descobrir quem era aquele descendente que viria da linhagem de Davi. Por exemplo, a qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, hoje tornei-me teu pai. E novamente, eu vou tornar-me seu pai e ele vai tornar-se meu filho. Será que os irmãos conseguem lembrar a quem Jeová disse essas palavras?
Com certeza que estão a dizer a nosso Senhor Jesus Cristo. Jeová, em 3 ocasiões aqui na terra, disse que Jesus era o filho dele, o amado, a quem ele aprova. Então, aquele descendente que viria da linhagem de Davi, aquele descendente do pacto que Jeová fez com Davi, seria o nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui onde nós percebemos a importância do pacto ou do acordo que Jeová estava a fazer com Davi. Jeová basicamente estava a dizer a Davi: olha, Davi, a tua linhagem vai continuar até trazer o Messias, ou seja, a pessoa que vai salvar a humanidade do pecado e da morte, e que por consequência disso, você terá vida eterna com todos os outros servos meus. Então isso era um grande pacto. É por causa disso que, quando nós olhamos na imagem que está na capa do nosso manual de atividade, nós conseguimos ver Davi a tentar fazer um quadro mental, a tentar imaginar os benefícios e as bênçãos que esse pacto que Jeová havia feito com ele traria. E é interessante que, quando Jeová fez a promessa a Davi, ele deixou claro que também o pacto poderia durar para sempre. Ou seja, os benefícios daquele pacto não beneficiariam apenas a Davi e os seus descendentes. Eles poderiam beneficiar a toda a humanidade e de modo permanente. Mas agora, será que nós somos mesmo afetados por esse facto? Com certeza que sim. Quando nós olhamos no pacto que Jeová fez com Davi e depois imaginamos Jesus Cristo a nos governar desde os céus, conforme vimos na imagem do nosso manual de atividade, nós conseguimos perceber que, afinal de contas, todas as promessas de Jeová, elas vão se cumprir e os benefícios dela durarão para sempre. O sol e a lua são ótimos lembretes de que o reino de Deus, governado por Jesus, vai com certeza durar para sempre. Mas como é que nós temos essa certeza? Abra, por favor, o livro dos Salmos, número 89, 35 ao 37. Salmo 89, 35 ao 37. Na minha santidade, jurei de uma vez para sempre. Não vou mentir a David. A sua descendência permanecerá para sempre. O seu trono durará como o sol diante de mim. Assim como a lua, será firmemente estabelecido para sempre como fiel testemunha nos céus. Então Jeová aqui estava a dizer que o pacto que ele havia feito com Davi poderia realmente durar para sempre. Ele deveria fazer com que todas as bênçãos que Jeová poderia proporcionar poderiam beneficiar a toda a humanidade. Mas a pergunta é, como é que você se sente quando descobre que o pacto que Jeová fez com Davi beneficiou a Davi, a todos os seus descendentes, mas também beneficiará a ti pessoalmente? Como é que você se sente em relação a isso? Com certeza que isso nos deixa muito felizes. Como dissemos no princípio, meus queridos irmãos, Jeová não precisa fazer acordo com os seres humanos. Nós somos insignificantes aos olhos dele. Mas quando nós nos esforçamos de coração a fazer a vontade de Jeová, a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, então Jeová ajuda-nos, Jeová dá-nos a mão, Jeová apoia-nos e também nos beneficia com todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Por isso, meus queridos irmãos, queremos, assim como Davi, continuar leais a Jeová. E, consequência disso, é que nós vamos, no futuro, beneficiarmos de todas as bênçãos que o pacto que Jeová fez com Davi nos proporciona.